O Vale, terra dos Amishas, terra dos Menonitas. Em meados do século XVIII, fugido da perseguição religiosa na Europa, um grupo deles veio se estabelecer aqui no interior da Pensilvânia. Dedicados ao trabalho duro, desmataram essas terras e formaram fazendas produtivas. Para os Amishes, hoje, pouca coisa mudou. Mantendo um estilo de vida bem simples, procuram afastar-se dos eletrodomésticos e comodidades da vida moderna, porque, para eles, é sinal de piedade religiosa. Mas nem todos permaneceram em suas tradições. Alguns preferiram uma vida mais moderna, porque eles achavam melhor assim. Vejam bem, o nome desse homem é João Cross. Ele é coordenador de um dos ministérios da missão, Novas Tribos. Uma organização que trabalha quase que exclusivamente com povos tribais em vários países do mundo. Você talvez pergunte, João, o que está fazendo aí, no centro da Pensilvânia? O que é que isso tem a ver com a evangelização das tribos? Bem, eu quero dar a você a base do nosso trabalho, contando uma história que começou aqui, bem aqui neste vale. Um dos filhos desta terra é Marcos Zuck. Há 10 gerações, em 1742, a família Zuck emigrou da Suíça para cá e tem vivido aqui desde aquela época. Mas Marcos não ficou. Depois de ouvir um desafio missionário, ele e sua esposa decidiram que também seriam missionários. Então foram a uma agência missionária para uma entrevista. Como naquela época eu já tinha 30 anos e apenas o 2º grau, me disseram que após os 4 anos do curso teológico eu estaria muito velho para aprender uma língua tribal. Questionavam se deveria levar meus filhos para uma tribo ou ir para um clima tropical com os meus problemas de saúde. Diziam, deixa os nativos para lá, eles estão felizes. Rejeitados, mas não derrotados, Marcos e a esposa Glória foram para uma das escolas da Missão Novas Tribos. Ali receberam um preparo especializado em evangelização transcultural. Assim que terminaram o treinamento, foram enviados pela sua igreja local até um campo missionário. Papua Nova Guiné, a ilha completamente diferente de qualquer outro lugar do mundo. A terra onde o tempo é esquecido. Isolada, é um cantinho maravilhoso da criação. Do clima ameno e fresco encontrado nas montanhas ao calor úmido e tropical das terras baixas dos manguezais, com recifes de corais incríveis e praias desertas luxuriantes, é de se admirar que ela não tenha se tornado ainda a maior atração turística do mundo. Localizados numa das ilhas da Nova Guiné, os Mokes têm vivido e morrido por séculos. E é esse povo que se tornou parte importante da vida de Marcos e Glória. Com frequência, a nossa ideia do que está envolvido num trabalho missionário dessa natureza não é correta. Você não começa a pregar a palavra no primeiro dia, quando você chega na aldeia. Se você fizer isso, vai causar problemas e provavelmente será o último a tomar conhecimento deles. Antes você tem que embarcar na aventura do aprendizado, aprender como essas pessoas pensam, como falam, o que as faz assim rijas. A questão é por onde começar, o que fazer no primeiro dia, no segundo dia.
Quando você chega numa aldeia, as coisas que aprende primeiro são as mais óbvias. Onde eles moram, o que eles comem e como preparam a comida. E, é claro, de onde obtêm os seus alimentos. Os Mooks gostam de comer carne de porco selvagem que eles capturam em redes armadas pelo mato. No dia da caçada, todo mundo levanta bem cedo e todos participam. O que não é tão óbvio é como eles encaram a vida. Alegria exterior não significa vida sem medo por dentro. É preciso determinação no estudo para conhecê-los a fundo. E, com frequência, os fatos descobertos não são assim os mais agradáveis. À medida que estudamos seus costumes e a maneira de pensar deles, uma das coisas reveladas foi o constante temor de opressão em que esse povo vivia. Um dos aspectos da cultura estava ligado aos ancestrais mortos. Um homem vestia uma grande máscara e saía dançando pela aldeia. Eles criam que esse era o espírito de um ancestral morto voltando. Os homens nos contaram que as mulheres não sabiam que eram eles que vestiam a máscara. Eles guardavam a máscara escondida num lugar reservado exclusivamente para os homens. Eles nos explicaram o seguinte: se uma mulher visse a máscara ou se ela descobrisse que se tratava de um homem que a vestia, não um espírito, o castigo para aquela mulher era a pena de morte. Quando eu era um menino, minha mãe descobriu o segredo e viu a máscara. Conforme o nosso costume, meu pai, um homem severo, ordenou que minha mãe fosse morta quando ele morresse. Assim que ele faleceu, mostraram a máscara para minha mãe e os 2 irmãos dela a levaram para o mato. Eles não queriam fazer aquilo, mas nas nossas crenças nos obrigavam. Eles passaram uma corda de casca de árvore em volta do pescoço dela. Eu era bem novo, mas eu me lembro bem. Minha mãe era jovem e eu a amava. Minha mãe foi morta porque ela viu a máscara. Nós vivíamos aterrorizados. Time goes by, the day, the night, and they don't know. Children cry, men live, they die, and they have no hope. So many people just existing. Are we really listening to the tears and the fears of the unknown? Oh, killing to live and living to kill, yet dying in their sin. Their faiths are strong, but they're all wrong. Their gods just can't win. They tremble at the thought of them. The sun, the moon, the birds, the spirits. Oh, how can it be that they just don't know? He is willing that none should perish. He
His perfect Son to die for them. The Son now reigns next to His Father's throne, but so many just don't know. O dia finalmente chega quando você conhece bem a língua e sabe o que eles pensam, podendo iniciar a pregação da palavra de Deus. Mas a questão é por onde começar. A Bíblia é um livro tão grande e nenhum membro da tribo Mook jamais teve qualquer contato como nós temos com as Escrituras. Antes de começarmos a pregar, tivemos que preparar lições bíblicas. O nosso ajudante, que naquela época não era um crente, foi a pessoa-chave para obtermos a terminologia bíblica apropriada de que precisávamos para ensinar. Mesmo antes de iniciar o ensino, os Mooks pareciam pressentir que estavam para receber uma mensagem maravilhosa. Quando o ensino começou, a aldeia toda de 320 pessoas se reuniu para participar. Nós não mencionamos nada sobre Jesus até que concluímos 2 meses de ensino das histórias fundamentais do Velho Testamento. No primeiro dia, nós começamos mostrando para eles o mapa da aldeia. E aí apontamos onde as outras aldeias Mooks estavam localizadas naquele mapa. A partir daí, explicamos para eles progressivamente onde eles estavam situados em relação às tribos vizinhas e onde eles estavam localizados na província. E a posição da província no país da Papua Nova Guiné, e onde a Nova Guiné estava em relação à Austrália, Japão, Estados Unidos e Israel. Depois expliquei para eles como a Bíblia, a palavra de Deus, a fala...